Ô, Pipo, além dessa, a última vez, né? O mundo ele é redondo. Eu sei que tem gente que duvida. Aqui no condomínio Terra Plana, as pessoas têm um pouco de dificuldade de acreditar nisso, mas ele é redondo. E ele gira, né? E aí, Pipe, na última vez, num mata-mata entre Palmeiras e o ano era 2020, estávamos na pandemia, 2020 para 2021, janeiro. O Abel Ferreira mal havia desembarcado no Brasil, o Gadiardo já era o Gadiardo, o Palmeiras tentava voltar a ter esse domínio que a gente fala do Palmeiras, número de vitórias, presença, número de títulos, aquilo não existia naquele jogo, e o Palmeiras foi no Monumental com meninos e fez 3-0. Na volta, o VAR, e o VAR não deixou o River fazer 3-0, foi 2-0 para o Palmeiras, e o Palmeiras foi para a final. Eu queria. A diferença do Gadiardo para o Abel nos últimos anos ela é gritante. Enquanto o Abel empilhou títulos, o Gadiardo surfou a onda do técnico, melhor técnico da América Latina. Durante muito tempo a gente ficou falando assim: chama o Gadiardo, mas chama o Gadiardo, principalmente no caso do Flamengo. Contrata o Gadiardo, contrata o Gadiardo. Não, o Gadiardo vai para a Espanha. O Gadiardo quer, quando acabar o contrato dele, para o River e para a Europa. Não foi, né, Pipo? Não aconteceu nem com o grande Gadiardo. E hoje, nessa situação que a gente vê muito estampada nas páginas do Olé, é o Palmeiras, apesar do título do River ter mais títulos de Libertadores, nesse momento é o Palmeiras o favorito, é o Palmeiras o bicho-papão. 5 anos depois, com o Abel, o Palmeiras conseguiu reverter essa sensação de que jogar contra o River é jogar contra uma camisa maior. Ô Marília, hoje o Abel é o Gadiardo de 2020, né? O cara que, né, de fato, empilhou títulos e tal. Então, naquele momento, a gente falava de um River Plate campeão de Libertadores em 15, 18, vice de 19, né? Uma final que deixou escapar em cima da hora lá contra o Flamengo. Um River Plate eliminado em 2017 na semifinal pelo Lanús, com arbitragem mais do que discutível naquele momento. Mas era um River Plate gigante, grandão, com muitos desses jogadores envelhecidos que eu citei há pouco, jogando muito. E foi realmente um confronto épico, né? Um confronto em janeiro de 21. Assim, você sabe que eu medi a pressão hoje, estava um pouquinho alto, né? Eu sou alguém de pressão sempre estável e tal. Hoje eu passei para fazer uma consulta de rotina no hospital aqui perto. Um médico amigo meu queria dar uma olhadinha, falou: deixa eu só medir a pressão. Ele mediu e falou: nossa, está um pouquinho alto hoje. Mas é porque acho que isso acontece quando eu lembro daquele jogo de janeiro de 21, que eu comentei lá pelo canal Band Esportes, ao lado do Veloso, por sinal. E, assim, às vezes eu tenho a sensação de que aquele jogo não terminou e nós estamos tomando sufoco. Gustavo Gomes machucou no começo, aí foi um caos, meu Deus do céu. Foi realmente um negócio inimaginável, mas foi um confronto, sim, épico. E o Marcelo Gadiardo, naquele momento, ele era um técnico assim, disparadamente de maior status da América do Sul, e como você muito bem lembrou, o Flamengo tentou e tal. Imagina que ele enfim, se dignaria sair da Argentina, do gigante River, para trabalhar aqui no futebol brasileiro. Naquele momento, ele achava qualquer outro emprego na América do Sul pequeno demais para o status dele. Por quê? Porque se falava que o cara tem 2 Libertadores, o River jogando bonito e tal, ele vai ter mercado em algum grandão da Espanha, e aí o Barcelona está muito instável e tal, ele vai para o Barcelona. Muita gente dava isso assim de barato. Resultado, tempos depois, ele sai do River, fica aguardando esse convite para um grandão da Europa, e esse convite não veio. Então, eu acho que até nisso cabe o paralelo com o Abel, porque se o Abel, em algum momento, quiser fazer uma carreira lá na Europa, certamente a porta de entrada não vai ser um grandão desse tamanho. Vai ser um time intermediário, quem sabe um português, tipo Benfica e tal, né? Um Fenerbahçe, Roma, Olympique de Marseille, isso aí no máximo, né? Para começo de conversa, no máximo, que é o que foi reservado pelo Marcelo Gadiardo. Então, é um Gadiardo de novo, tentando recuperar aquele status de o maior da América do Sul. Mas eu diria que agora a concorrência está bem mais acirrada. Pois é, o mundo mudou. Outra coisa que mudou foi esse domínio brasileiro, né? Até 2019, quando o Flamengo começa essa sequência de títulos brasileiros consecutivos,
era sempre, o Brasil nunca vai chegar no número da Argentina em número de títulos, e agora falta tá 25 a 24, não é isso? 25 títulos para os argentinos, 24 títulos para os brasileiros. O Brasil não tem sido batido, aliás, tem tido finais seguidas entre brasileiros também, né? A primeira foi esse ano, que foi o Palmeiras com o Santos, depois teve o Palmeiras com o Flamengo, depois teve o Flamengo com o Atlético Paranaense. Lá atrás, né, 2005, né, teve aquela São Paulo Atlético Paranaense, mas nessa nova fase realmente se inaugura com o Palmeiras e Santos. E o ano passado, Botafogo e Atlético Mineiro, os argentinos, porque eu falei que os jornais, inclusive, colocam essa questão dos 4 argentinos nas quartas de final com peso, os jornais argentinos hoje, apesar de um vai ter que eliminar o outro, se é que o Wilton Pereira Sampaio não vai conseguir eliminar os dois, porque ontem ele tentou. Eu acho que ele tem que ir para o segundo jogo. Ele tentou tirar os dois, uma coisa inacreditável, mas o Estudiantes amanhã tem o Flamengo, é capaz de sobrar só um mesmo, sobrar só o do lado de lá, só o Racing ou o Vélez. Ô Pipo, o Palmeiras embarca, então, como a gente falou, com essa estreia de um novo elenco, o elenco que começou, o ano que termina, a vaga do Palmeiras na Libertadores vem pelo vice-campeonato brasileiro do ano passado. Aí o Palmeiras que disputa a primeira fase da Libertadores é o que vai para a Copa do Mundo de Clubes é outro, o que jogou contra o Universitário é outro, o que é eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, quer dizer, o que é eliminado na Copa do Brasil é e a partir dali vem um Palmeiras novo, mas agora reforçado por jogadores. E desses que chegaram, aparentemente, por enquanto, tem um que virou titular, que é o Kelvin. Mas será que é ele que joga hoje? Essa é uma boa questão, essa é uma ótima questão. Eu acho que sim, mas o Palmeiras tem 2 laterais direitos, mais ou menos da mesma faixa etária, jovens e tal, e com características diametralmente opostas. O Giai é um cara marcador, de vez em quando, né? Faz lá os seus ataquezinhos, mas não é aquele lateral agudo que preenche o corredor, que vai, chega ao fundo. Mas, em compensação, de vez em quando, ele até fecha para, né, atuar como um terceiro zagueiro. O Kelvin é exatamente o oposto. Não gosta lá muito de marcar e tal, mas se manda, ocupa o corredor, cruza, chuta, né? Está sempre participando de articulações ofensivas e tal. Então, eu acho que o Abel vai escalar o Andréas ao lado do Lucas Evangelista e, portanto, ele vai ter 3 jogadores de meio campo. Então, com isso, eu acho que ele preserva o Kelvin. Acho que vai acontecer isso. Ô, Pipo, é o Abel, que tem a torcida, né, tirando aquela parte da vaia ali, parece ter passado, tem a torcida sob controle, tem a direção sob controle, né? Ele não tem, entre aspas, ele não tem chefe. Então, ele faz, desfaz, toma decisões, e o currículo dele dá para ele garantia do que ele está fazendo, as pessoas apoiam. Vou fazer aqui o advogado do diabo para te perguntar uma coisa. Se ele vai hoje com um jogador que tem 30 minutos de Palmeiras só, e eu estou falando do Andreas Pereira, um jogador que tem na sua carreira, um trauma de ter prejudicado o seu time numa Libertadores, ele não está arriscando demais? Aí que tá, né, Marília? Em tese, sim, mas eu acho que o Andrés é um caso especial, até porque também é um jogador que chega ao Palmeiras com status de seleção brasileira, veio da Europa, jogou em times bons, né? Alguns bons, outros médios e tal. Agora, enfim, recentemente o Fulham, que obviamente não é top, mas também é um cara que vem aí, né, de peito inflado aí, né, de novo fazer parte de um grupo de seleção brasileira. Já havia acontecido no passado, mas ele nunca foi presença constante. Vai aí de vez em quando e tal, parará. E assim, há 8 meses de uma convocação definitiva para a Copa do Mundo, é claro que agora é um cara que está empolgado, motivado e tal. Então, eu acho assim, pelo tamanho do jogador, eu acho que ele vai ser titular e, assim, eu tenho certeza que ele vai ser titular, mas eu acho que essa titularidade, de fato, poderia começar hoje. Certo. Mas eu acho que no caso do Abel, sobraria pouco para ele, mas eu acho que um time que está jogando bem, como voltou a jogar muito bem, sem o Andreas Pereira ainda, voltou a jogar muito bem. Mexer nessa engrenagem, ainda que seja, como você disse, um jogador selecionável, melhor que os outros no meio de campo, e que provavelmente vai ser muito útil daqui para frente, principalmente em sequência de jogos de Campeonato Brasileiro,
Neste primeiro jogo, não sei. Não acho até que o Abel não vai colocar de partida. Não é da cara dele ser tão ousadito assim, igual você, Pipo. Mas eu acho que são duas coisas a pensar. É mudar um jeito que o Palmeiras está jogando muito bem e também de um jogador que, obviamente, que a falha foi contra o Palmeiras e a torcida não pensa nisso, mas ele deve pensar. Não posso falhar de novo, né? Não, agora ele está reservando um gol na final. Agora ele vai descontar. Falou, ele deu já uma assistência, Pipo. Naquele uma assistência Palmeiras final, e Flamengo. um gol final. Não, ele falhou num Palmeiras e Flamengo, agora ele vai fazer um gol da vitória num Palmeiras e Flamengo, de final de Libertadores. Que ele é um homem europeu, que ele nasceu na Bélgica, muito refinado, e ele vai retribuir a gentileza, Pipo. É fair play, Pipeno. O Palmeiras não é a favor do fair play financeiro? Tem que ser a favor do fair play esportivo. Tem que devolver a gentileza, Pipo.